tudo bem? Não sei se você reconheceu, mas acabamos de percorrer a Avenida Rosa e Silva, uma das vias de maior trânsito de automóveis na zona norte de Recife, e um dos principais meios de acesso a bairros mais nobres e também a bairros ditos mais populares. Mas você também se perguntou, quem foi Rosa e Silva? O que isso tem a ver com o assunto em questão? Francisco de Assis Rosa e Silva nasceu em Recife em 4 de outubro de 1857 e morreu no Rio de Janeiro em 1º de julho de 1929. Era filho de um comerciante e aos 16 anos ingressou na Faculdade de Direito do Recife, passando período na Europa para refinar os estudos, como se dizia na época. Tornou-se líder político que durante muito tempo foi conhecido como dono de Pernambuco, um homem rico, influente e poderoso. Em 1882, aos 25 anos de idade, se elegeu deputado provincial pelo Partido Conservador. Depois foi eleito deputado geral e nesse período ele também se tornou ministro da Justiça, recebendo do imperador o título de conselheiro. Com a proclamação da República, se elege deputado e participa da Assembleia Constituinte pelo Partido Republicano, sendo eleito novamente deputado federal, que era o equivalente a deputado geral do Império, presidindo a Câmara no período de 1894 a 1895. Em 1898, ele assumiu a vice-presidência da República no governo Campos Salles. Em novembro de 1889, Rosa e Silva e Delmiro Gouveia, um empresário cearense de muito sucesso no Recife, onde construíram o mercado do Derby, que hoje é localizado o quartel do Derby, se encontram na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. O empresário abordou o político para reclamar dos problemas criados para prejudicá-lo e agride o político com uma bengalada. Como vingança, Rosa e Silva mandou queimar o mercado do Derby. Em janeiro de 1900, o jornal A Província publica um telegrama que o então governador de Pernambuco teria enviado a Rosa e Silva. Dizia: mercado incendiado. Delmiro preso. Saudações, Sigismundo Gonçalves. Rosa e Silva continua mandando no Estado por mais de 10 anos, até que nas eleições estaduais de 1911 disputa o poder com o general Dantas Barreto, apoiado pelo presidente da República, Hermes da Fonseca. Dantas Barreto, aclamado pelo povo e com o apoio do exército, toma posse em novembro daquele ano. Começa então o período de ostracismo de Rosa e Silva. Período esse que vai até 1915, quando ele se elege senador, cargo que ocupou até morrer. Só que o prestígio da família Rosa e Silva nunca mais foi o mesmo. Existe uma tese de doutorado na Universidade Federal de Pernambuco de 2017, feita por Aldenice Alves dos Santos Zacarias e intitulada A República Oligárquica de Pernambuco, montagem e declínio do domínio de Francisco de Assis Rosa e Silva, que pode ser encontrada no endereço eletrônico da UFPE, além de várias matérias jornalísticas sobre a figura que acabamos de conhecer. Pois bem, agora que você conheceu um pouco sobre quem foi o conselheiro Rosa e Silva, você deve estar se perguntando, tá, mas e qual o objetivo de eu conhecer essa história? A gente usou Rosa e Silva só para te mostrar um exemplo de como a estrutura política do chamado Brasil Império era confusa e como essa mesma estrutura confusa permaneceu durante o período republicano. O fim do Império e o advento da República, vistos na teoria, mostram uma mudança na forma de governo. Um imperador que foi escolhido por Deus para governar ad eternum uma nação, é substituído por um presidente eleito
para cumprir um mandato de tempo determinado. Durante o período monárquico, o Brasil era dividido em províncias e cabia a cada província a prestação de contas ao imperador. Por meio do poder moderador, o imperador nomeava os membros vitalícios do Conselho de Estado e os presidentes de província, autoridades eclesiásticas da Igreja, que era oficial, a Católica Apostólica Romana, e também o Senado. No artigo intitulado Os Homens do Imperador, Pedro Neiva, que é professor da UNB, e Maurício Izumi, doutorando pela USP, relatam detalhadamente quem eram, como eram escolhidos ou eleitos os componentes das diversas casas durante o período monárquico. De acordo com Rainer Souza, mestre em História e participante da página Brasil Escola, no segundo reinado, as tendências políticas brasileiras ficaram essencialmente polarizadas entre o Partido Liberal, também chamado de Luzias, de origem progressista, e o Partido Conservador, também chamado de Saquaremas, organizado por políticos com tendência mais conservadora. Nesse contexto, acabamos percebendo que os partidos que se consolidaram no cenário político nacional tinham poucas diferenças entre si. Afinal de contas, grande parte dos políticos faziam parte da mesma camada social. Os conservadores queriam sempre um regime mais forte, com a autoridade do imperador e pouca liberdade para as províncias, que hoje são os estados. Já os liberais queriam mais poder aos estados, ou melhor, às províncias. A dualidade partidária brasileira iria acabar apenas na década de 1870, quando a crise do modelo escravagista no Brasil levaria parte dos latifundiários, com o apoio das camadas sociais urbanas, mesmo que muito pequenas, a defenderem a abolição da escravatura e a formar o Partido Republicano. A mesma classe política que se beneficiava no Império apoiou os militares na proclamação da República. Ou melhor, aqueles oligarcas que não tinham tanto prestígio assim na monarquia apoiaram os militares na tomada na proclamação da República. Então, junto a essa nova classe dirigente, surgia uma nova categoria no poder: os simpatizantes do Partido Republicano. Latifundiários que eram ligados aos monarquistas perdiam espaço gradativamente para os republicanos. A administração pública precisava ser conduzida por gente nova. Em alguns casos, velhos latifundiários ligados à monarquia que passaram a se identificar com a República, olha lá. Os anos iniciais do Brasil República, período conhecido como República Velha, foram de muita movimentação política. A camada dirigente, entretanto, pouco mudou. Para que o governo republicano conseguisse governar, afinal, o direito divino do monarca não existia mais. Algumas particularidades foram criadas em tal da governança. O governo federal adotou o que foi conhecido como a política dos governadores. Em troca da governabilidade de uma república de dimensão territorial enorme, multifacetada social e economicamente, o governo central não se metia nas políticas regionais de estados e municípios, em troca do poder, em troca do apoio dos governadores a esse governo central. Então essa medida do governo central não se meter com os governos regionais proporcionou o avanço do que a gente chama de mandonismo, que é o exercício do poder por estruturas oligárquicas e personalizadas, do clientelismo, que é a troca de bens e serviços por apoio político, e do coronelismo, que é uma estrutura de poder interestrutural, tendo como característica secundária o apadrinhamento. A evolução dessa política dos governadores configurou-se no crescimento dos partidos dos estados com maior representação política à época, São Paulo e Minas Gerais. Minas era a grande produtora de gado,
E São Paulo teve um grande crescimento por causa da cultura cafeeira. Os partidos republicanos paulista e mineiro se revezaram no poder no que ficou conhecido posteriormente como a República do Café com Leite. Vamos lá, agora para a gente poder finalizar, eu quero que você faça um brainstorm, uma tempestade de ideias com mais dois colegas e que você apresente justificativas para sobreviver a essa mudança de governo. Então, você estava na monarquia, você e seus colegas viviam no final do século XVIII. XVIII? Bom, como atividade complementar agora, eu quero que você faça um brainstorm, uma tempestade de ideias com mais dois colegas seus e se sinta vivendo na passagem do século XIX para o século XX. E você vai ter que sobreviver, economicamente falando, é claro, a essa mudança de governo. Você e seus colegas. Só que tem um detalhe. Vocês são oligarcas. Vocês têm lá o seu redutozinho em que vocês dominam. Só que vocês sempre apoiaram o imperador. E agora? Como é que vocês vão fazer para sobreviver na República?